Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, está dizendo assim, preste bastante atenção na palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Repita comigo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Continue comigo, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? E eu vou terminar de ler, que é o 19, e diz assim: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Vale um amém bem forte? Amém. Por favor, vocês podem tomar os vossos assentos, ok? Este profeta é um profeta que teve o privilégio e uma missão muito importante, porque ele profetizou no período que Israel já estava dividido, e ele teve a oportunidade e vivia em Judá, e teve a oportunidade de profetizar durante o reinado, não é? De um rei chamado Jeoaquim, que deu-se o reinado de Joaquim antes da invasão do rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Só estou dizendo isso para vocês porque é um período que eu chamo melindroso na vida de Israel. Por que que Deus levantou a vida do profeta chamado Abacuque? Porque Israel estava vivendo uma vida de iniquidade, ou seja, de pecado. Israel estava vivendo longe da presença de Deus. E nós sabemos muito bem, nas entrelinhas da palavra de Deus, que toda vez que Israel se desviava, abandonava a presença de Deus, qual era um dos fatores que mais pesava no juízo de Deus? Era a chamada idolatria. Israel cometia tantos pecados anormais, prostituição espiritual, prostituição, não é, do homem e da mulher. Israel adorava outros deuses. Israel vivia em problemas políticos. Israel vivia em problemas que nós estamos aqui denominando como espirituais. Israel vivia absolutamente longe da presença de Deus. Aí então, Deus precisou de levantar esse profeta Abacuque, na posição como se fosse uma atalaia. Como que é uma atalaia? Atalaia, naquela época, ele se colocava em um lugar aonde tinha um destaque para que a sua voz pudesse ser ouvida. Então ele se levantava com uma voz e pronunciava. E as pessoas então ouviam, mesmo sendo que sem querer ouvir a voz deste atalaia. Ou seja, era um profeta que tinha uma voz marcante, que tinha uma voz que alcançava as pessoas, por mais que elas não davam ouvidos à voz deste profeta. Mas preste atenção numa coisa: por causa da iniquidade do povo de Israel, do desvio espiritual, por causa da vida errada que Israel vivia neste período aqui, antes do chamado cativeiro babilônico, agora vocês vão sintonizar melhor, que era no período desse rei chamado Jeoaquim. O que aconteceu? Deus levantou Abacuque, e Abacuque pronunciou o juízo, que se eles não consertassem a vida deles, voltassem para Deus, servissem a Deus em santidade, integridade, sabe o que ia acontecer? Viria um rei do norte, capítulo 1 já nos mostra isso, não precisa vocês lerem agora, vocês podem ler depois em casa, que é um livro fácil de ser lido, porque aqui só existem, quantos capítulos? 3, e é fácil para ler, né? Porque só existem 3 capítulos. Mas o profeta profetizou o seguinte: se eles não se arrependessem, se eles não voltassem para Deus, colocassem Deus no centro, deixassem a sua iniquidade, o seu desvio espiritual, deixassem de adorar outros deuses, deixassem de cometer coisas bárbaras, pecados bárbaros, pecados que distanciavam eles da presença de Deus, viria um povo do norte. E esse povo do norte chamado caldeus, que era a Babilônia,
invadiria Israel e tomaria o povo de Israel, mataria muitos e levaria aqueles que sobreviveriam diante desta invasão para o chamado cativeiro lá na Babilônia. E isso aconteceu. Mas o profeta, ele teve uma voz tão poderosa, falando das consequências. Capítulo 2 vai falar dos ais. O que é o ai? O ai é uma maneira pelo qual, se viesse o juízo, se Deus levantasse realmente os caldeus, eles iriam sofrer e sentir na pele humana o que seria eles serem perseguidos e maltratados pelos povos, ou por esse povo vizinho. Então, capítulo 2, o profeta é levantado desta maneira. Mas o profeta, ele quando questiona a Deus, o porquê que ele está vivendo, o povo está vivendo dessa maneira, o porquê que Deus iria mandar o juízo, ele tem um clamor no coração dele, como se fosse um clamor, sabe de quê? Um clamor de um cântico. E esse tem que ser o nosso clamor. Quando nós estamos percebendo na nossa casa alguma coisa que não está boa, na nossa vida alguma coisa que não está boa, quando nós estamos percebendo na nossa igreja, na vida das pessoas que nós queremos, no nosso trabalho, enfim, de uma maneira geral, alguma coisa que não está acontecendo de uma maneira correta, de uma maneira que venha trazer uma paz ao nosso convívio com as pessoas e com o ambiente que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer como o profeta Abacuque, pedir a Deus para reavivar o coração das pessoas, pedir a Deus para mudar o coração das pessoas. E quando você vem para o capítulo de número 3, porque o 1 e o 2 é o pronunciamento, é o questionamento, primeiro um capítulo 1, que Abacuque faz o porquê que Deus iria mandar o juízo. Depois Deus revela para Abacuque o que vai acontecer, e Abacuque já revela previamente no capítulo 2, como que seria o juízo de Deus se eles não se arrependessem, como que seria amargo e doloroso na pele do povo de Israel. Mas no capítulo 3, preste atenção, aqui está dizendo assim, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote, ou seja, conforme a nota pelo qual se daria, como se fosse uma canção, como se fosse um louvor, para chamar a atenção do povo e chamar a atenção de Deus. E ele faz uma oração aqui como se fosse uma canção. Você já cantou uma canção que quando você está cantando, o Espírito manifesta e você sente o céu descer dentro de você? Era dessa mesma maneira que Abacuque estava dizendo. E ele diz assim no versículo de número 2, ouvi Senhor a tua palavra, e eu a temi. E ele fala assim para o Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Nós pregamos muito esse versículo, e você já ouviu várias mensagens sobre este versículo, falando aviva, Senhor, a tua obra, falando sobre o avivamento que Deus vai trazer na obra missionária, que o avivamento que Deus vai trazer na igreja. Mas esta palavra obra aqui, ela não está relacionada diretamente só à questão de haver um avivamento de missionários irem para ganhar almas, mas esta palavra obra aqui está falando dos feitos de Deus, está falando da maneira com que Deus precisa de agir no coração das pessoas. Então ele está dizendo assim, olha Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O profeta está dizendo assim, olha Senhor, haja no coração deste povo, Senhor, haja no povo de Israel, chama a atenção do povo, para que eles entendam, Senhor, e compreendam, que quando o Senhor age, a tua obra, a tua maneira de agir, vai fazer com que eles voltem para o Senhor. Preste atenção, existem pessoas que Deus precisa de agir com as suas obras, para ela virar a sua face para Deus. Em certas horas, nós que já temos uma determinada maturidade relacionada a Deus, Deus não precisa de ficar fazendo obras todas as horas, porque nós já sabemos quem Deus é. Quem compreende isso, diga amém, amém? Deus não precisa de ficar provando para nós todas as horas, como nós provamos para os nossos filhos as coisas que eles nos pedem e nós fazemos. Deus não precisa, porque nos degraus da nossa vida relacionados à maturidade, quando nós estamos no primeiro degrau, Deus manifesta de uma maneira muito mais evidente, e todas as horas Deus manifesta para quê? Para que nós venhamos
vamos firmar os nossos pés. Mas quando nós vamos subindo o segundo, o terceiro, o quarto degrau e vamos alcançando certos níveis, Deus manifesta em horas que nós precisamos que Ele manifeste, mas não nos provando que nós somos como crianças para tomar o leite, mas que nós já estamos no nível, já compreendendo que Deus age na hora que nós não temos mais condição de ver o nosso homem agir, porque quando o homem não pode agir é que Deus entra e faz um milagre na nossa vida. E neste nível de maturidade nós não precisamos de provar a Deus quando nós estamos no nível da maturidade. Mas aqui o profeta está pedindo o seguinte, para Deus avivar os feitos. Por quê? Porque o povo de Israel estava longe. Para chamar novamente a atenção, Deus precisava de quê? Deus precisava de fazer feitos. É claro que Deus não precisa de nada, mas o profeta está clamando para Deus avivar os feitos no meio do povo. Sabe para quê? Para que eles pudessem voltar para Deus e provar da grandeza deste Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Uma coisa nesta noite eu quero lançar como palavra profética na tua vida. Talvez você está vivendo como este povo, está parado, está esperando o milagre, e Deus nesta noite manda dizer a você que Ele vai manifestar um milagre na tua vida. Sabe para quê? Para que você esteja vendo a vivacidade das obras de Deus, que Ele ainda continua vivo, que Ele ainda continua fazendo milagres, e que Ele quer fazer um milagre na sua vida para que você venha dar glória quando Ele realiza as suas obras na sua vida e no meio de nós. Vale um amém, vale um glória a Deus, amém? Então ele está dizendo, olha Senhor, faça de novo para trazer um avivamento, e este avivamento é para que nós venhamos crer de novo que o Senhor está no nosso meio. E aí o profeta clama por este avivamento. Mas o avivamento, sabe de que é? Não é avivamento de cair poder, mas o avivamento de Deus voltar a agir com obras no meio do povo. E qual era a obra que Deus precisava de agir aqui? De Deus sustentar este povo, de Deus abençoar este povo. Porque preste atenção numa coisa, voltando para o texto, nós já vamos terminar, que é uma palavra rápida. Preste atenção numa coisa. Se você olhar aqui até o capítulo de número 2, parece que o povo está vivendo normal, não é? Mas este povo aqui já começa a sentir os efeitos, sabe de quê? De uma escassez. Esse povo aqui já começa, meus irmãos, a sentir o quê? Deus começando a o quê? A trazer a improdutividade. De Deus já começando a trazer a falta de multiplicação nas crias. De Deus já começando a cerrar os céus e não cair mais chuva. Você vai perceber. Porque quando o profeta diz assim, ainda que a figueira não floresça. Quando que a figueira não floresça? Quando não tem o quê? Chuva. Quando que a figueira não floresce? Quando a vespa não vem polinizando. Quando que a figueira não floresce? Quando ela não tem como extrair a água do solo para ela, o que dá os seus frutos necessários. E ainda o profeta diz que não haja fruto na vide. Da mesma maneira eu te pergunto, quando que a vide não floresça? Quando você percebe o quê? Que está faltando água. Quando você percebe que não está tendo cuidado, quando você percebe que tudo está adverso, e aí você vai perceber que não vai ter o quê? Figo na figueira, que você vai perceber, versículo 17, que não tenha o fruto na vide, que é o quê? Que é o quê? O que é a vide? Que é a uva, que você vai perceber que não vai ter o produto da oliveira. Então, quando você lê estes últimos versículos aqui, você vai entender que Deus, querendo ou não, já está cerrando, já está fazendo improdutivo o fruto da terra. Porque presta atenção, para nós, irmãos, hoje em dia, para nós sentirmos o efeito das coisas, vai num dia que fala assim, escuta bem, quando fala assim, vai cair 12 inches de neve, e você vai no supermercado, o que acontece? Parece que passou um furacão lá, parece ou não parece? Parece que passou um furacão, porque todo mundo vai no mesmo dia para comprar. Isso já aconteceu um tempo atrás,
que eu não vou no supermercado por causa disso, mas coincidiu de eu precisar de ir com a Arlen, né, para nós podermos comprar alguma coisa que faltava em casa, e coincidiu que ia cair neve, aí o supermercado estava lotado, mas parece que passou um furacão, e nós olhávamos para as prateleiras assim, irmãos, não tinha nada, o povo limpou, parecia que o povo ia ter uma guerra mundial, né, parecia que ia ter uma guerra mundial, o povo limpou, e aí você vai perceber que alguma coisa está normal, sabe quando? Quando você começa a ver o produto para nos manter em pé, que é o alimento, faltar. Aqui você vai perceber que o profeta profetiza, que o profeta entrega a mensagem, que o profeta faz o clamor de Deus, o clamor para Deus poder poupar e mandar as obras evidentes na vida do povo, mas você vai perceber que o profeta, no final, aqui na circunstância, ele já está dizendo de algo que já está acontecendo. Agora, vamos meditar numa coisa: será que nós que servimos a Deus, no dia que faltar o azeite para você poder cozinhar, o dia que faltar o arroz para você poder colocar na tua panela e fazê-lo, o dia que faltar a carne para você poder comer, o dia que faltar o pão para você poder comer, o dia que faltar o café, o dia que faltar os recursos, você todavia vai ter fôlego para poder se alegrar no Senhor e bendizer no Senhor? Aí há uma discrepância, aí há um grande contraste. Sabe qual é o contraste? O contraste é as duas perguntas que eu quero fazer para vocês, para nós terminarmos nesta noite. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, ou nós servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer para a nossa vida? Qual é o lado que nós estamos? Nós servimos a Deus porque Ele pode trazer o fruto da oliveira, porque Ele pode trazer o fruto da multiplicação das crias dos animais, porque Ele pode trazer o arroz para a nossa panela, o pão para a nossa mesa, ou nós servimos a Deus porque Ele representa toda a provisão acima da falta do material para a nossa vida espiritual, para a nossa vida numa maneira de um todo. Será que nós servimos a Deus só por aquilo que Ele pode dar? Será que nós estamos na vigília só por aquilo que nós estamos pedindo? Ou nós estamos aqui mais para buscar a presença de Deus, porque a presença dEle é o anseio da nossa alma, é o anseio da nossa vida? Será que o dia que faltar o trabalho, nós vamos nos alegrar por causa da presença de Deus? Por isso que o salmista, no Salmo 23, deveria estar escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e a presença dEle não me faltará. Porque o Salmo está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a gente vai crer que quando Ele é o meu pastor, Deus só vai providenciar para nós as coisas materiais. Mas o salmista está dizendo: olha, o Senhor é meu pastor e Ele, a presença dEle, não me faltará quando não tiver nada na minha panela. É isso que é importante, é isso que o original fala. Agora a pergunta para nós terminarmos é: nós estamos na casa de Deus ou servindo a Deus por aquilo que Ele pode dar ou por aquilo que Ele é? Porque se nós estivermos na presença dEle, na casa dEle, se nós estivermos servindo a Ele por aquilo que Ele é, sabe uma coisa interessante para nós? Nós vamos passar nos momentos mais difíceis na nossa vida, entendendo que pode faltar tudo material, mas a presença dEle não pode faltar para a nossa vida. A presença dEle não pode faltar para nós passarmos os momentos adversos na nossa vida. Por isso que o salmista fala assim no Salmo 23, olha que coisa interessante. Você vai distinguir realmente quando você lê parafraseando, pensando, meditando, interpretando o Salmo 23, ele diz assim, não é? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte, irmãos? É a enfermidade, é a falta das coisas materiais na nossa vida, é a falta da paz no coração. São vários efeitos, na verdade, o vale da sombra da morte na nossa vida. Mas o salmista diz: tu certamente
estás comigo, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, para nós podermos entender o que Abacuque está dizendo, ele está dizendo o seguinte: ainda que a figueira não venha a florescer, que não haja fruto na vide, que não haja o produto da oliveira que venha a faltar, que os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas não sejam todas elas exterminadas, os currais não tenham mais gado, todavia, pode faltar tudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei, ou seja, e terei um grande contentar na minha alma, no Deus da minha salvação, aleluia, louvado seja o nome maravilhoso deste Deus. E ele diz ainda mais: o Senhor é a minha força. Olha que coisa interessante, pode nos faltar tudo de material, mas não pode faltar a força e a presença de Deus na nossa vida. Quero profetizar na tua vida, levanta a tua mão, que não falte a presença de Deus com você, que não falte a glória de Deus sobre a tua vida, que não falte a alegria de Deus no seu coração, que não falte a provisão da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua casa e aonde você e os teus familiares estiverem. E quem pode dar o melhor glória, o melhor aleluia nesta noite, diga para a glória do nome do Senhor. Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar por lugares altos. Sabe o que a corça, terminando aqui, ela faz? Dizem, os estudiosos, que quando a corça está morrendo de sede, a corça, vocês sabem o que é, né? É um veado, é um animal, um veado pequeno. Quando a corça está morrendo de sede, ela tem um olfato que quilômetros ela sente o cheiro. E quando ela está com sede, ela sente o cheiro e ela sabe distinguir. Olha para você ver que coisa interessante, se a água é pura ou se ela é uma água contaminada, pelo cheiro que ela sente. Aqui está dizendo que o Senhor nos faz andar, nos faz correr com os pés como da corça. A corça, ela sai correndo, ela dá um galope, ela sai no trote correndo, porque quando ela detecta que o cheiro da água é uma água pura para matar a sede, ela se apressa para chegar no lugar e matar a sua sede. Isso Deus vai fazer conosco no momento da falta, porque nós estamos dizendo para nós mesmos: mais vale a presença do que ter as coisas que Ele pode me dar. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te fortalecer na falta, Ele vai adestrar os teus pés como da corça, e Ele vai te fazer subir nos lugares altos. E aí quando Deus fizer isso com você na falta, porque você entende que na falta do material, a presença dEle te enche e suplanta toda a falta, Ele vai fazer você passar pelos momentos difíceis e vai chegar com você nos momentos altos da vitória que Ele tem para a sua vida. Entenda isso, porque a presença de Deus é muito mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. E quem pode dizer um glória a Deus e um aleluia, diga glória a Deus e aleluia nesta noite no nome de Jesus. Mas infelizmente, sabe o que aconteceu? Leia depois o livro do profeta Abacuque, você vai entender muito bem. O povo não entendeu, os caldeus desceram, a Babilônia desceu, Nabucodonosor mandou o seu exército, cercou Jerusalém, tomou Jerusalém, matou os príncipes, feriu o rei, levou ele cativo e ainda levou uma grande gama de pessoas cativa para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos, até entenderem o que Deus representava na vida deles. Agora tem pessoas que perguntam: por que, Senhor? Estou dando uma hipótese aqui, para terminar. Por que, Senhor, que eu estou passando isso? Será que talvez o que a pessoa está passando é porque ela não entendeu que a presença de Deus é maior, é melhor do que a negligência dela e do que as coisas que Deus pode dar, do que a teimosia dela? Enquanto nós não entendemos, vamos estar passando pelas provações,
vamos estar passando pelas tentações, até Deus nos chamar a nossa atenção, para nós olharmos para Ele. Quando nós olharmos para Ele, toda a revelação vai vir, nós vamos nos arrepender, e Deus vai nos levantar para nos galardoar com a sua vitória na nossa vida, para louvor da sua glória. É assim que acontece. O povo precisou de entrar no cativeiro, ficar 70 anos sofrendo, para depois Deus os fazer voltar novamente. Que não venha isso acontecer com a nossa vida. Aprendamos agora, porque Deus, Ele quer estar conosco e nos abençoar. Amém? Ainda que falte tudo, mas não falte na tua vida e na minha. Sabe o quê? A presença de Deus, irmãos. Porque com a presença de Deus não vai haver depressão na sua vida. Com a presença de Deus não vai haver angústia. Com a presença de Deus você não vai continuar para sempre na tristeza. Com a presença de Deus a prova não vai continuar para sempre. Deus vai resolver tudo e Ele vai ser o teu socorro bem presente na hora da sua angústia. Falam glória? Amém? Entenderam a palavra? Foi bem essa palavra para vocês? Então no dia que faltar alguma coisa, você levanta a mão para o céu e dá glória. Fala assim: Senhor, eu me alegrarei, porque está faltando tudo, mas não está faltando uma coisa: a tua presença na minha vida, Senhor, aleluia.